Então, como que eu posso ter um bom desempenho nos estudos no formato EAD? Como que eu posso ter um bom desempenho home office dentro dessa situação em que estamos hoje, né? Vivemos uma situação, um momento ansiogênico, que é esse momento que promove ainda mais uma intensificação da ansiedade, que é a pandemia, coronavírus. Não sabemos de quando que vai acabar, de que forma que vai acabar o isolamento social. Não temos nenhuma data prevista, não sabemos de que forma será executado, e no meio de tantas incertezas, estamos nós com ansiedade normal, estimulados pelo meio externo, com situações ansiogênicas, ou seja, que intensificam ainda mais a ansiedade, trazendo muitas vezes prejuízos na vida acadêmica. Então, como que eu posso adaptar essa realidade em que é uma necessidade estudar em casa, é uma necessidade trabalhar academicamente dentro de casa? Como que a gente pode fazer isso? Para quem mora sozinho, talvez o desafio seja um pouco menor, né? Mas as pessoas que moram com a família, tem outras pessoas em casa, então já tem um conjunto de pessoas junto que podem interferir na concentração também. Fora o Netflix, o YouTube, as inúmeras lives com artistas que vão tirar o foco da atenção, talvez, no meu ritmo de estudo. Como que eu posso administrar isso de uma forma mais assertiva? É possível? É possível controlar a ansiedade e trabalhar de uma forma que eu consiga lidar com ela e trazer essa ansiedade de uma forma que ela me favoreça nos meus estudos? É possível. Primeiro ponto que eu queria colocar é a questão de que é impossível eliminar a ansiedade. A ansiedade faz parte do ser humano. É como se eu quisesse eliminar a temperatura de alguém, né? Todo mundo vai ter uma temperatura corporal. Então, quando há algum problema, há uma elevação. Por exemplo, você pode ter 38, 39 graus de temperatura corpórea. Mas, abaixo da temperatura, você pode ter uma hipotermia, mas a temperatura do corpo ela vai continuar existindo, independente se é acima do normal ou abaixo do normal. De forma semelhante, a gente tem a ansiedade, que ela vai estar presente em nós, ou no nível normal, que é positiva e é saudável, porque a ansiedade é essa inquietude, essa preocupação que me faz ficar em alerta diante de um risco iminente. Então, ela me prepara para uma situação de perigo, uma situação em que eu preciso tomar uma atitude, tomar uma decisão. Então, a ansiedade vai me movimentar, me tirar da inércia quando eu preciso ter uma tomada de decisão. Então, qual que é o problema? Se a ansiedade faz parte de nós, assim como na comparação que eu fiz com a temperatura, qual que é o problema da ansiedade? O problema é quando ela está intensa, acima do normal. Então, ela deveria estar equilibrada, nos movimentando, etc. E certas situações ambientais, né, e também genéticas e vivências podem alterar o nosso nível de ansiedade. A ansiedade acima do normal pode ocasionar, inclusive, transtornos de ansiedade, que são a ansiedade, que é a ansiedade patológica, né? A ansiedade que traz prejuízo tanto acadêmico, prejuízo emocional, prejuízo profissional, prejuízo em várias áreas, inclusive com muito sofrimento. Que a gente tem como exemplo o transtorno do pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, as fobias específicas, entre outros tipos de transtornos de ansiedade. Em que a gente tem lá a crise de ansiedade, né, os famosos ataques de pânico que vão paralisar, trazer muito mal-estar. Então, de um lado a gente tem os transtornos de ansiedade que precisam ser acompanhados por um profissional especializado, por um psicólogo, dependendo da situação, inclusive pelo psiquiatra. E de outro lado, uma ansiedade normal que pode estar em um nível elevado de intensidade. E aí, avaliando essa situação de hoje, a gente percebe que há uma dificuldade de muitos estudantes em conseguir manter-se concentrado. A dificuldade está sendo eu preciso estudar, tem um monte de conteúdo sendo colocado lá na rede, um monte de conteúdo na plataforma e eu não consigo estudar o tanto que eu preciso. Então, há um acúmulo de disciplinas, um acúmulo de conteúdo. Então, os estudantes com essa dificuldade muito grande de acompanhar o ritmo necessário e vai virando aquela
bola de neve. Como fazer para lidar com essa situação? Como conseguir ter um bom desempenho nessas atividades acadêmicas, ainda que haja ansiedade? Porque a ansiedade no nível muito intenso vai interferir, inclusive, na minha concentração. Como que eu posso, então, trabalhar em cima disso? Existe alguma coisa possível de ser feita para equilibrar esse nível de ansiedade? Existe. Então, existem algumas práticas que você pode implementar na sua rotina que vão ajudar no controle da ansiedade. O que, por exemplo? Tem N técnicas de relaxamento, eu vou citar uma delas que eu gosto bastante, que é a técnica de respiração diafragmática, tá? Vou explicar como funciona. A respiração diafragmática é uma técnica de relaxamento muito interessante porque ela vai controlar o nível de intensidade da respiração e a frequência dela e interfere inclusive na frequência dos nossos batimentos cardíacos. O que acontece? Quando a gente está muito ansioso, a gente não respira direito. Respira muito rápido e não oxigena. Respiração curta, tem pessoas que inclusive sentem falta de ar, né? Não conseguem nem respirar. Parece que você vai puxar o ar e o ar não entra. Então, a gente tem quadros, inclusive, que se percebe o nível de ansiedade mais intenso, inclusive nessa dificuldade em puxar o ar. E aí, como que funciona esse processo de relaxamento através da respiração diafragmática? É até uma técnica que pode ser usada antes de uma apresentação de uma palestra, você vai apresentar um trabalho em grupo, você pode fazer essa técnica discretamente para ir se acalmando e regulando o nível de ansiedade. O que acontece é que quando o nível de ansiedade está muito alto, o cérebro vai mandar sinais, vai mandar alertas, né? Então, vai descarregar algumas substâncias no nosso organismo que vão deixar a gente mais alerta, hipervigilante. E aí, muitas vezes, a gente não vai conseguir ter atenção num único estímulo, né? Pode perder a concentração, ter o famoso branco, não conseguir desempenhar determinadas atividades que vão exigir esse nível de concentração. Então, como que funciona a respiração diafragmática? Você vai respirar pelas narinas, inspirar até o número 4, segurar por 2 tempos e expirar pela boca até o 6. É uma técnica de respiração em que você coloca a mão no abdômen e tem que sentir o abdômen subindo ao inspirar o ar, tá? Então, concentrar a respiração colocando a mão no abdômen e a outra mão no peito, para você sentir a sua barriga se movimentar quando estiver treinando, tá? Depois de bastante treino, você faz isso de forma automática, mas para saber se está fazendo corretamente, se a respiração está sendo realmente diafragmática, você precisa sentir o abdômen se movimentar. Então, você respira pelas narinas, inspira até o número 4. Então, 1, 2, 3, 4. Segurou. Segura 1, 2. Expira soprando, né? Expira pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em média, 15 a 20 respiração nesse formato, né, de respiração diafragmática já trazem um conforto maior, então vai controlar o batimento cardíaco, então aquele desconforto do coração acelerado e sentir o coração batendo forte, né, que a gente tem a taquicardia e a palpitação, né, a taquicardia é o coração batendo bem rápido e a palpitação batendo forte, né, a ponto de você sentir as batidas do coração. E dependendo da situação, isso vai interferir muito na sua produtividade acadêmica, não só nos estudos em AD, mas em sala de aula, se for apresentar algum trabalho em grupo, precisar usar da retórica, você precisa de ter um maior controle da emoção para conseguir se expressar bem. Então, uma técnica que pode ser usada é a técnica da respiração diafragmática. Existe uma outra técnica que pode ser usada e eu gosto muito dessa técnica, que é um exercício de atenção plena, mindfulness, que é um tipo de meditação em que você se concentra no momento presente. Existe no YouTube várias técnicas de atenção plena guiadas, né? Que você ouve alguém te dando instruções
E na prática, o que seria isso? Seria a sua concentração no momento presente e voltando as atenções para as sensações do corpo. Então, a gente pode fazer o exercício de atenção plena, tanto guiado, e aí eu vou pedir que vocês pesquisem no YouTube, né? Mindfulness, que é a atenção plena, que é esse tipo de meditação que vai trabalhar, então, a concentração, vai trabalhar a harmonia da mente, vai trazer uma calma para a mente. E é treino também. Se você estiver muito ansioso, provavelmente você não vai conseguir fazer 30 minutos de exercício de atenção plena. Então, você começa com 1 minuto. A gente tem até aplicativos, né, que trazem esse tipo de meditação. De 1 minuto, 3 minutos, tá? E aí pode aumentar. O importante quando é praticado esse exercício de atenção plena é que ele seja praticado diariamente para ter resultado efetivo. Então não adianta, por exemplo, hoje eu faço meia hora, amanhã eu não faço, depois amanhã eu faço. Aí não traz resultado efetivo no que se refere ao controle da ansiedade. Então ele vai trazer benefícios tanto para a concentração quanto para lidar com um nível intenso de ansiedade. É um paliativo, tá? É claro que, como eu disse antes, existem pessoas que vão ter transtorno de ansiedade e vai precisar de um acompanhamento psicoterapêutico, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de uma ação de um psiquiatra, tá? De forma paliativa, eu consigo lidar com a ansiedade muito bem usando essa técnica, mas aí vai exigir que você faça um pouco todos os dias, então treinar todos os dias para que você possa ter um melhor desempenho, que ajuda muito, 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 é muito bacana para concentração e é uma técnica que é comprovada cientificamente, existem estudos muito sérios nessa área sobre a utilização desse tipo específico de meditação que não envolve nenhum tipo de misticismo, nenhum tipo de religiosidade, não. Trabalha especificamente a nossa função de atenção no momento presente, tá? Tanto o exercício de respiração diafragmática quanto o exercício de atenção plena são exercícios que vão trazer um maior relaxamento, vão ajudar na concentração e, por sua vez, vão ajudar na prática acadêmica, né? Na prática dos estudos, seja home office, seja fora de casa, no convencional, lá na faculdade, com o professor, não importa. Vai ser muito bacana conseguir fazer essas duas atividades para desenvolver melhor, ainda que esteja ansioso. Mas o que acontece? Apenas essas atividades de relaxamento não são suficientes. É preciso atuar também no ambiente em que você vai estudar. Então, primeiro passo, ter um local adequado para estudar. Então, escolher na sua casa um ambiente em que você não esteja lá o dia inteiro assistindo televisão, assistindo Netflix, ficando no YouTube, ficando deitado, fazendo N coisa, ficar o dia inteiro no quarto e querer ainda estudar no quarto, não é um estímulo que vai favorecer a sua concentração. Então, de preferência, você escolher um local fora do quarto, né? Se você não tiver um local, né, tiver outras pessoas na casa e não tiver privacidade para estudar em um outro local, ok, que seja no quarto, mas providenciar que tenha o seu computador, o dispositivo que você vai usar, que seja o tablet, o celular, num ambiente em que seja fácil essa utilização, tá? De preferência numa mesa. Então, organizar o ambiente em que vai estudar é fundamental. Então, o ambiente interfere na maneira como eu me sinto diante daquela situação, tá? O poder do hábito, né? Quando eu crio um hábito e crio as condições favoráveis, fica mais fácil de dar continuidade de forma produtiva. Então, o ambiente é fundamental. Além do ambiente, o que é um pilar fundamental para aquele que é ansioso e tem a ansiedade como vilão e não como aquilo que vai favorecer os estudos, né? Que, como eu disse anteriormente, a ansiedade não necessariamente vai ser uma coisa negativa. Mas para você ela está em excesso e tem sido a vilã da história, como que você pode fazer? Organizar o seu tempo. Então, ter bem claro, fazer um cronograma de quais disciplinas você vai estudar, em qual dia da semana e por quanto tempo. Então, como regra básica, como que a gente faz para poder lidar melhor com esse contexto de ansiedade? Determinar 3 fatores: o local adequado, determinar
qual o horário que você vai estudar. Então, fazer um cronograma de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que seja de segunda a domingo, em que você escolha qual o horário que você vai estudar, de manhã, de tarde ou de noite, né? Algumas pessoas têm um funcionamento melhor à noite. Não importa, o horário que você funciona melhor para estudar, você define esse horário e colocar uma meta de tempo. Então, são 3 pilares para ajudar aí nesse processo de desenvolver o home office de forma eficiente, ter bons resultados e conseguir estudar de fato. Ambiente adequado, organização do tempo, então fazer um cronograma, pega lá o celular, faz no bloco de notas, ou pega lá o caderno, escreve lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, horário tal da segunda, vou estudar a disciplina tal, escolher o conteúdo tal. Então, determinar qual conteúdo você vai estudar e por quanto tempo vai ser essa sua meta, tá? Então, ambiente adequado. Além do ambiente adequado, o cronograma com quais disciplinas você vai estudar naqueles dias. Então, quando eu organizo o meu tempo, determino quais disciplinas que eu vou estudar, eu deixo de ter aquele fator incerteza. Ah, o que será que eu estudo hoje? Ah, não sei. Depois que assisti o filme do Netflix, eu decido. Essa falta de controle do que vai ser estudado e quando, ela intensifica ainda mais a ansiedade. Parece bobagem, mas não é. Então, é fundamental você colocar uma meta de tempo de estudo. Então, se para você tá muito difícil manter o estudo por 1 hora, por exemplo, e não consegue atingir essa meta, coloca uma meta que você atinge facilmente para que você consiga dar continuidade. Depois você aumenta o tempo. Por exemplo, você pode colocar uma meta de estudar 30 minutos, que é pouco, todos os dias, no horário X, você faz esse cronograma e se cobra de bater essa meta, tá? No sentido de, eu tenho um horário para estudar, eu tenho o local que eu vou estudar que vai ser propício para isso e o tempo que eu vou fazer a execução do meu estudo em si. Porque aí fica mais fácil quando eu tiver a prova, né? Vai ter avaliação online, que é num formato que talvez você não esteja acostumado, porque faz faculdade presencial, está acostumado com a prova lá física, de papel. E aí, esses detalhes podem te deixar um pouco mais ansioso na hora de executar a prova, né? A prova por si só também é uma situação ansiogênica, né? Que aumenta o nível de ansiedade e te prepara também para ter mais atenção, ler com mais concentração. Só que o seu excesso vai interferir tanto na atenção quanto na concentração, tá? Então, técnicas de relaxamento. Eu dei 2 exemplos aqui, né? Respiração diafragmática e a técnica de meditação no estilo de atenção plena. Como pilares para organizar e diminuir o nível de ansiedade, escolher um local adequado, sem muito barulho, muita gente interagindo, tá? Uma mesa de preferência, que seja conveniente você estudar com tranquilidade. Então, o ambiente mais o cronograma do seu estudo que você vai fazer, independente da quantidade de conteúdos que for imputado no portal que você estuda, você fazer um planejamento. Planejar é a chave mestra para poder lidar melhor com a ansiedade nesses tempos. Organizar o seu tempo, planejar por quanto tempo você vai estudar e qual conteúdo vai estudar e em qual horário irá estudar. Determinar a meta, tá? Esse tripé, então, de local adequado, planejamento e meta de quanto tempo é muito favorável e vai ajudar vocês a ter um bom desempenho nos estudos, ok? Bora lá?